Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou Marco Saravari, estrategista-chefe de investimentos da Sara Invest, e todos os dias a gente tem vídeos novos por aqui e a gente vai trazer mais detalhes sobre a crise global, né? Será que a gente está chegando realmente a soluções práticas e viáveis em relação à energia mundial? Então esse vai ser o tema de hoje. A gente já começa falando um pouquinho sobre esse assunto que é a transição energética, né? Será que a gente deve fazer de uma maneira rápida, dura, né? Ou de uma forma mais lenta, ou uma forma mais fácil, né? E barata? O que será que a gente deve fazer? Também aqui com palavras de um estudo feito por Charles Hugh Smith, falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, a gente vai falar de alguns pontos, né? Para começar com relação às soluções caríssimas, né? Soluções muito caras e de altíssima tecnologia que muitos governos têm promovido como fonte também de energia abundante e acessível, né? E essa é a discussão. Será que a gente consegue fazer essa transição energética? Então, todas essas soluções, né, podem realmente acontecer, mas o que leva muitos anos para construir enormes quantidades de dinheiro, né? Exemplos de realmente funcionamento em larga escala dessas tecnologias ainda não existem. Vários protótipos estão sendo estudados em desenvolvimento, mas as linhas realmente temporais são longas e incertas, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, né? A gente consegue ver que realmente como a energia mundial ainda predomina os combustíveis fósseis, né? Mesmo tendo surgido energias renováveis, né? Principalmente solar e eólica e também a hidro, mas principalmente solar e eólica, a gente consegue ver como existe o domínio ainda dos combustíveis fósseis, né? Então, só para ter um exemplo, o projeto modular do reator nuclear ganhou aprovação recentemente e o primeiro protótipo estará pronto para testes em 2030, né? Quanto podemos esperar que o primeiro reator nuclear modular em larga escala comece a produzir eletricidade? Ninguém sabe, e também é muito desconhecido quantas unidades podem ser fabricadas por ano. Qualquer palpite nesse momento fala-se em questões de décadas, tá? Quanto à solução favorita de todos, né, são chamadas as fontes renováveis de energia eólica e solar. Na verdade, elas são substituíveis, mas a gente lembra também que todos nós sabemos também que o problema é que elas são intermitentes, tá? Outro problema também, eu vou deixar um outro gráfico aqui na tela para a gente ver uma outra informação importante também em relação às baterias, né, em relação a toda essa questão de substituição para carros elétricos, né, principalmente. Então, a gente também tem esse assunto, né, esse assunto realmente também nos preocupa bastante, né, que você precisa de um segundo sistema de geração de energia para preencher, por exemplo, as lacunas quando, por exemplo, o sol, né, se põe, o vento, né, não tem vento. Então, essas energias, tanto solar como eólica, elas são intermitentes, elas não ficam para sempre, né? São realmente podem variar muito ao longo do dia e ao longo do ano, né? E em relação, quando a gente fala em quantas baterias, né, dos carros elétricos, que é uma tendência aí no mundo, será que realmente é? E essas mega baterias só detêm uma pequena percentagem de consumo total da energia. E já está claro também que não há minerais suficientes, não há commodities suficiente para construir centenas de milhões de baterias de alta tecnologia, que, por sinal, também são substituíveis, ou seja, elas devem ser trocadas, substituídas a cada uma década ou mais, um período nesse sentido, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, tá? Então, o senso comum sugere que ainda é cedo desligar as fontes de energia existentes até que um sistema de substituição seja realmente esteja funcionando, e é isso que a gente não tem ainda no mundo, né? Manter dois sistemas de geração de energia, né? Um intermitente, como é o caso de energia solar e eólica, e outro para backup, é mais caro do que ter apenas um sistema, tá? Então, essa tem sido as grandes discussões ao redor do mundo em relação à energia, né? A gente conseguiu ver aqui que a gente depende ainda muito de combustíveis fósseis, tá? Então, não caiam aí com notícias na internet em relação a esse assunto, a gente depende ainda muito. As energias, né, renováveis, principalmente eólica e solar, são intermitentes, ou seja, elas variam muito ao longo do ano e do dia, e tem uma preocupação muito grande em relação também a toda a tecnologia
bateria, commodities, né, minerais, para o fornecimento de algumas baterias, tá? Então tem todo esse questionamento, será que realmente é fácil essa transição energética, tá bom? É um tema muito preocupante, que a gente tem colocado aqui quase todas as semanas, mas que me preocupa muito, principalmente em relação a esse ano de 2022 e 2023. Esse vai ser o grande assunto na economia global, principalmente na economia europeia, tá bom? Lembre sempre de deixar o like, ativar o sininho e a gente se vê em breve por aqui. Até mais!